Hoje eu ouvi uma frase que fala exatamente assim: por trás de uma grande conquista, existe uma pessoa trabalhando intensamente para fazer dar certo. Olá, seja bem-vindo à nossa 7ª aula do Glow Up, o nosso Mindset Class. Hoje a gente vai falar sobre mudança, o impacto da mudança na nossa vida. Quando a gente quer conquistar algo, mudar se torna inevitável. Tem uma frase que é muito popular que fala: se você quer chegar a um novo lugar fazendo a mesma coisa, você não irá chegar. Chegar num novo lugar, você precisa fazer coisas diferentes. E essas coisas diferentes são mudanças. Mudanças nos nossos hábitos, nos nossos comportamentos, na forma como a gente enxerga o mundo, nas nossas crenças e principalmente no nosso dia a dia, à nossa volta. A gente precisa mudar tudo, para que assim a gente coloca novos hábitos, novas ações, novos comportamentos, uma nova forma de chegar ao mundo. E então a gente consegue novos resultados. Hoje eu vou te dar 7 passos práticos para que você consiga implementar a mudança na sua vida de uma forma muito mais específica. Então, papel e caneta na mão, que a gente vai agora conhecer os 7 passos da mudança. E o primeiro é uma pergunta, um direcionamento muito importante que você precisa sim se perguntar diariamente. Quem eu permito que me influencie? Quem eu vou ouvir? Quem eu irei modelar? Quem serão as pessoas que eu vou seguir, que eu vou ouvir, que irão me influenciar de alguma forma? Que eu irei levar aquele ensinamento dela para algum lugar? Quem são as pessoas que eu estou ouvindo? Isso vai determinar completamente a mudança na sua vida. Se ela será positiva, negativa ou se ela não impactará nada. E o segundo passo, qual habilidade eu preciso desenvolver? Às vezes você está com muita dificuldade em venda, você não consegue escalar o seu negócio, você não consegue atrair novos clientes. Quando você atrai, você não consegue converter esses novos clientes. E aqui entra algo muito importante do passo da mudança. A gente precisa desenvolver habilidades para que, durante o processo, a gente coloque essas habilidades em prática e lá no final a gente consiga definitivamente conseguir o nosso resultado. Um resultado diferente. A gente só é capaz de fazer aquilo que a gente sabe. A gente não consegue fazer aquilo que a gente não sabe. Então, desenvolver novas habilidades é muito importante quando a gente está falando de uma mudança, quando a gente está falando de um glow up, de atingir novos resultados. E o terceiro ponto é visão. A visão é aquilo que a nossa mente pode alcançar. Você precisa fazer perguntas. Para onde eu estou indo? E se visualizar chegando nesse lugar, fazendo essas coisas. Qual será o resultado que você quer? Esse resultado que você quer é uma direção. E você precisa saber qual é essa direção, em primeiro ponto, e depois se enxergar vivendo esse resultado. Então, vamos supor que o seu sonho é fazer um intercâmbio, é ter uma clínica maior. Ok, então o meu sonho é morar fora do país para fazer um intercâmbio. Pronto, eu tenho essa visão. Agora eu vou me direcionar para lá, porque nada a não ser ir para lá importa, porque lá é onde eu quero chegar. Então, todas as minhas energias, todo o meu foco, todas as habilidades que eu vou adquirir vai ser para chegar nesse ponto. Ok, quero montar uma clínica maior, quero expandir o meu negócio. Todos os passos que eu terei daqui para frente vai ser nessa direção. Não faz sentido eu querer montar uma clínica maior, ter um espaço, escalar a minha clínica de estética, se eu estou preocupada com um modelo de negócio diferente do meu. Ah, agora eu decidi que eu vou montar uma loja de roupa fitness. Tá, mas o seu foco, a sua direção é abrir e expandir a sua própria clínica de estética. Então, o seu foco é em desenvolver a sua liderança, o seu foco é aprender a
captar novas pessoas, a desenvolver um posicionamento que cobre mais caro, um posicionamento que atraia pessoas de um outro tipo de realidade, um patamar financeiro mais elevado. Então, são habilidades que não condizem com uma pessoa que está querendo abrir uma loja de roupa fitness, porque não tem como. Você não é uma pessoa só, você só consegue uma coisa de cada vez. Então, a gente só chega em algum lugar quando a gente direciona o nosso foco para aquele objeto em específico. A gente estuda a mentalidade, a gente sabe que a nossa mente, ela é uma máquina de alcançar objetivos. Porém, ela só alcança aquele objetivo que está mais presente na sua mente. Se você tiver um monte de objetivos, ela não vai alcançar nenhum, porque ela vai colocar todos os esforços dela para alcançar vários ao mesmo tempo, e ela não alcança nenhum. Ela vai fazer com que você continue no mesmo lugar, porque a nossa mente, um dos principais objetivos dela é que a gente poupe energia. E quando a gente quer desempenhar muita energia, colocando foco em diferentes coisas, ela simplesmente paralisa a gente, fazendo com que a gente fique naquele mesmo lugar, para que ela economize energia. Então, ter uma visão, uma direção de para onde você está indo e se visualizar lá vai te ajudar no processo. O segundo ponto, ainda dentro da visão, a gente tem 3 pontos dentro da visão, 3 visões que a gente precisa ter para que a gente consiga passar pelo processo e que esse processo ele permita que a gente chegue no resultado, porque é muito comum que a gente tome uma decisão que a gente quer a mudança, mas a gente já quer a mudança naquele mesmo momento que a gente tomou a decisão. A gente não quer passar pelo processo. E aí, quando a gente passa pelo processo sem ter a visão do resultado final, é quase unânime que a gente vai desistir no caminho. Porque as circunstâncias, o sentimento, o nosso emocional, ele vai fazer com que a gente desista. Então, ter uma visão de qual sentimento eu quero ter durante o processo é muito importante, é o segundo ponto dentro da visão. O primeiro é, tenho que ter uma visão. Tenho que ter uma visão, porque minha mente só é capaz de alcançar aquilo que ela acredita. Então, o primeiro ponto é para onde eu estou indo e eu preciso me visualizar chegando lá. Quais são os sentimentos que eu quero sentir durante esse processo e qual sentimento eu irei sentir, mesmo que eu não queira, mas durante o processo, de alguma forma, eles podem vir a aparecer e qual será a minha atitude perante a cada um desses sentimentos. A vida, ela não é simplesmente um manual claro onde você vai começar, ter um meio e ter um fim. Ela é várias curvas e sobe, sobe e desce. Às vezes você tá lá no pico da montanha, aí você cai e vai lá pro fundo da montanha. Aí você escala a montanha de novo e cai. Essa é a vida. E quando você cai da montanha, você precisa saber lidar com aquela situação para então ter forças para subir para o pico da montanha de novo. E aí entra como você lida com o seu emocional, como você lida com o seu lado mental para conseguir subir a montanha novamente. Um nadador muito famoso que é o Michael Phelps, e ele faz isso. Toda vez que ele tem um campeonato, ele vai alguns dias antes na piscina e ele visualiza ele chegando no resultado, mas ele visualiza também tudo o que pode dar errado naquele caminho e ele visualiza o que ele faz quando aquela situação acontece. Então, teve uma situação muito específica que foi que ele perdeu os óculos de natação. E como ele já tinha se visualizado perdendo os óculos de natação, porque é um instrumento que ele não pode ficar sem, e se ele perdesse, ele precisava mentalmente saber o que ele iria fazer naquele momento de pânico e de muita emoção, porque ele está num campeonato, então a gente tem toda aquela pressão. Ele se visualizou tanto percorrendo aquele caminho, chegando até o pódio, mas também ele se visualizou tanto atingindo o resultado, mesmo com esse acidente de o óculos cair, que quando aconteceu, ele conseguiu resolver em questão de minutos. Então, presta atenção, gente. As pessoas que mais têm resultados, as pessoas que são medalhistas, elas fazem esse processo. Nós que somos meros mortais precisamos também fazer esse processo. Então, qual a direção? Para onde você está indo? Se visualiza nessa direção
e saiba, visualize quais serão os sentimentos que você vai ter durante o processo. Se você quer um sentimento de autoconfiança, se você quer um sentimento de esperança, como que você vai fazer para ter esses sentimentos? O que você pode fazer no seu dia a dia, diariamente, para que você cultive esses sentimentos? Mas também, quando você estiver triste, quando algo der errado, você estiver com raiva, o que você vai fazer para que saia esse sentimento de você? Quando você colocar um planejamento, esse planejamento sair da rota, o que você vai fazer durante o seu dia, durante a sua semana, ou quem você vai procurar para te ajudar a continuar nesse processo. Então é muito importante a gente ter essa visão. E a nossa última visão é quem são as pessoas que irão participar desse processo? Quem são as pessoas que eu quero que esteja lá no final desse processo? Porque pensa comigo, se as pessoas que não aquelas que você quer que estejam lá curtindo o resultado final com você, elas não devem levar toda a sua energia. Elas não devem capturar toda a sua atenção, sua energia. Você não deve desprender o seu tempo, que querendo ou não é pouco, você já tem várias coisas para executar, para te levar até lá. É uma cascata de causas para você atingir efeito. Então, quem são as pessoas que irão participar desse processo? Quem são as pessoas que eu vou precisar durante esse processo? E quem são as pessoas que eu quero que esteja lá no final? Tirando essas pessoas, todas as outras, você não vai drenar a sua energia com elas. Você vai seguir a sua direção e o seu caminho e não vai se preocupar com essas pessoas que não são as pessoas que você quer que estejam lá no final com você. E são essas pessoas que você vai dar atenção, são essas pessoas que você vai dedicar o seu tempo. E são essas pessoas que você vai fazer de tudo para que chegue lá no final com você. Nosso quarto passo são as estratégias. É muito importante, sim, que a gente trabalhe o nosso emocional, mas de nada adianta a gente ter uma visão clara, uma direção clara, que a gente visualize chegando nesse lugar, que a gente trabalhe toda a nossa visão, que a gente decida, né, quem serão as pessoas que vão nos influenciar de alguma forma, sem uma estratégia. Sem uma estratégia, a gente fica igual aquele cachorrinho correndo atrás do rabo, sem ir pra lugar nenhum. Porque tudo que a gente for fazer vai ser sem intenção, vai ser por fazer. E aí, muitas vezes, aquela causa que você está produzindo, ela não fornece o efeito que você precisa. A gente pode ter um exemplo muito claro. Se eu planto caroço de melancia, eu não vou ter um abacaxi. Eu não vou ter uma macieira. Para eu ter uma macieira, eu preciso plantar sementes de maçã. Então, quando a gente está pensando na nossa causa, nas nossas causas diárias que irão levar a gente à mudança, ao resultado propriamente dito, quais são as sementes que precisam estar na sua rotina? E as sementes serão as estratégias que você vai executar, as ações que você vai executar dia após dia. Quais são as estratégias? Então, quando você fala que você quer atrair pessoas que paguem mais pelo seu produto, que você quer escalar o seu negócio, você tem duas possibilidades de escalar o seu negócio. Ou você escala o seu negócio pelo preço, ou você escala o seu negócio pela procura, da forma que você quer escalar o seu negócio. Se você quer escalar o seu negócio pela procura, a experiência do cliente, o seu produto precisa ter um diferencial de mercado muito favorável para que você suba o seu preço e você consiga escalar o seu negócio por aqui. Você precisa bater numa necessidade ou um desejo da sua audiência, do seu comprador, muito grande para você escalar o seu produto dessa forma. Se você for escalar o seu produto pelo preço, você tem que vender uma quantidade de produtos exorbitante para que você então escale o seu negócio. Cada uma dessas possibilidades tem uma estratégia diferente, uma comunicação diferente. A comunicação que está em volta ali da venda do seu produto é uma estratégia que vai fazer você chegar no seu cenário de vida. Da mesma forma que você fala assim, eu quero morar no mundo. Se você quer morar no mundo, um negócio físico não é a melhor estratégia para o seu cenário de vida, para o resultado que você espera. Porque quando você tem um negócio físico, você fica preso naquele negócio e aí você não consegue realizar o seu sonho de ir morar no mundo.
Porque você não vai deixar os seus funcionários, o seu negócio, para ir morar no mundo e nunca vir aqui visitar, gerenciar, cuidar. Não dá. Então, a gente sempre precisa pensar qual cenário de vida eu quero viver, qual a direção que eu tô indo. E aí, a partir disso, eu penso nas estratégias que serão as causas que vão me levar a esse resultado. A lei da causa e do efeito. Todo efeito ele tem uma causa por trás. Qual a causa que eu preciso executar para então eu chegar no meu resultado, que é o efeito? Esse é o nosso quarto passo, a estratégia. E a gente tem o quinto passo. O quinto passo, a gente até conversou sobre ele já, mas eu quero entrar um pouco mais a fundo, que é o desenvolvimento de competências. A gente precisa pensar em algo muito importante que acontece na área da estética, né? A gente estuda, a gente adquire muito conhecimento teórico, porém a gente não aplica esse conhecimento. E quando a gente está falando de competência, de desenvolvimento de competências, a gente precisa ter aquela competência para então a gente chegar no resultado que aquela competência nos proporciona. Mas para isso a gente precisa executar. Para isso, a gente precisa se tornar muito bom naquilo. E a gente só se torna bom naquilo que a gente executa, naquilo que a gente faz dia após dia, naquilo que a gente treina. Então, o maior problema das pessoas é elas fazem vários e vários cursos, mas elas não colocam aquilo em prática. Então, a gente precisa mudar o nosso mindset, colocar o nosso mindset num mindset executor. Eu vou fazer XYZ de cursos para que eu consiga tal competência, mas eu preciso ter muito claro que eu só terei essa competência se eu executar e praticar dia após dia, até que eu desenvolva essa competência. Então, no passo 5 para uma mudança é: adquira o conhecimento, pratique e desenvolva a competência. Sem o conhecimento, a gente não chega a lugar nenhum. Mas com o conhecimento, sem a competência que vem da prática, a gente também não chega a lugar nenhum. Então, eu preciso dos dois juntos para que eu consiga mudar os meus resultados. Só com curso, só com conhecimento ali no papel, a gente não muda os nossos resultados. Só mudamos os nossos resultados com a competência sendo executada. Só quando a gente pratica e aquela competência se torna nós. O sexto passo, a gente também já falou sobre ele, mas falamos de uma forma diferente. Eu perguntei para você: quem são as pessoas que você irá ouvir? Quem são as pessoas que você irá acompanhar, que você irá seguir, que você irá modelar? Mas aqui eu chamo sua atenção para você pensar: quem você está influenciando? Como você está influenciando? Porque da mesma forma que você está sendo influenciado, você também influencia em algum grau alguém, independente de quem seja. Você sempre está influenciando. E a influência ela é muito importante aqui, porque através da influência a gente também consegue ver os nossos erros, os nossos acertos, o que a gente gostaria e o que a gente não gostaria. Então, você sempre precisa pensar em quem eu estou influenciando e quem eu estou deixando me influenciar. É um passo importantíssimo no processo de mudança. O ambiente que você está, as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que você está influenciando, tudo isso vai moldar o seu resultado. Tudo isso vai levar você numa direção. E se as pessoas que você está deixando te influenciar não são as pessoas que vão te levar para o lugar que você quer, você não vai chegar no seu resultado. E aí depois você fica perguntando por que não dá certo. Porque as pessoas que você deixa te influenciar não são as pessoas que chegou no resultado que você quer, ou muitas vezes não irá chegar te levando para um caminho diferente. Então você teria que estar aqui na rota, na direção certa, e você faz uma bifurcação por conta das pessoas que você está deixando te influenciarem. E isso também vale para as pessoas que você influencia.
Então é muito importante você ver o seu comportamento, as suas ações, porque sim, você está influenciando as pessoas e principalmente você influencia o seu comprador. Então, se você está nas suas redes sociais reclamando, falando que não tem, falando da falta, você só vai atrair esse tipo de pessoa. A pessoa que não tem, a pessoa que está reclamando e a pessoa que está com falta. Porque a sua comunicação atrai as pessoas que se identificam com ela. Então, se você está falando para um público que não tem, esse público vai vir e quando você quiser que ele compre de você, ele não vai poder comprar porque ele não tem. É totalmente diferente de você mudar a sua comunicação. Então, por exemplo, você é uma clínica de estética que não tem clientes, que tem dificuldade de captar clientes e vender, e tá sempre com caixa zerado, precisa fazer promoções para vender? Essa foi uma comunicação que vai atrair uma pessoa que não tem caixa para investir no meu trabalho, vai atrair uma pessoa que não sabe vender, que não sabe captar, que tem um negócio quebrado. Agora, se eu mudo a minha comunicação, você é uma clínica que fatura de 5 a 10 mil reais, mas ainda tem dificuldade com venda e captação de cliente. Se você entrar para minha mentoria hoje, eu posso direcionar você para ter uma captação de clientes estratégica e intencional, aplicando funis da estética que vão mudar literalmente o seu negócio. Se eu falo dessa forma, o que acontece? Eu estou atraindo pessoas que querem aprender, que querem desenvolver os seus negócios, que já faturam, então ela tem um caixa, ela tem um dinheiro para me pagar, mas ela é um tipo de público que não está reclamando, que não está na falta. É um tipo de público que está incomodado com a situação atual e eles querem sim evoluir, crescer e mudar. A forma como a gente comunica influencia também a pessoa que vai chegar até nós. Então a gente sempre tem que pensar quem eu estou influenciando e quem eu estou deixando me influenciar. A gente vai para o 7º passo. Quem eu estou me tornando? Não existe mudança, não existe resultado que acontece no seu ambiente, no seu dia a dia, no lado físico, né, aqui, na experiência física, que antes ele não aconteceu dentro de você. Para que as coisas aconteçam fora, elas precisam primeiro acontecer dentro de você. É muito importante você se perguntar diariamente quem eu estou me tornando, qual a pessoa que eu preciso ser que é capaz de atingir os resultados que eu quero. E aí você precisa pensar como essa pessoa pensaria e não como você. A gente tem um problema muito grande de olhar para as coisas e decidir essas coisas pensando na pessoa que nós somos hoje, naquilo que a gente acha que é capaz de executar hoje. E aí a gente desiste de um sonho, a gente coloca as coisas para depois, a gente nunca faz e nunca sai do lugar. Sendo que a gente sempre precisa pensar, tá bom, eu tenho essa possibilidade. A pessoa que eu quero me tornar, ela consegue atingir isso? Consegue. Então, o que ela faria? Qual que é a decisão que essa pessoa que eu quero me tornar tomaria? E aí, a partir daqui, que eu tomo as decisões. Com o pensamento e a visão da pessoa que eu quero me tornar e não da pessoa que eu sou hoje. Porque a pessoa que eu sou hoje só é capaz de atingir os resultados que eu tenho hoje. Porque se ela fosse capaz de atingir resultados diferentes, eu já estaria numa posição diferente. Esse foi o nosso Mindset Class, a nossa 7ª aula do Glow Up. Um beijo e até a nossa próxima aula.